Boa noite a todos, dando seguimento ao estudo do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. Estamos praticamente terminando esse capítulo. Hoje nós terminaremos, que é o capítulo 16, que se intitula A Mente e a Beleza. Então, gente, esse nosso estudo que tem o objetivo de despertar em vocês a contemplação, o olhar para aquilo que é belo, para tudo aquilo que existe gratuitamente ao nosso redor e que tantas vezes a gente passa por uma árvore florida, por um pássaro que canta, pelo sorriso de alguém e não damos a devida importância que isso tem nas nossas vidas. Então, qualquer campo na nossa vida, ele ganha força, ele se amplifica quando nós olhamos para aquilo que diz respeito àquele campo. Portanto, o campo da beleza na vida de cada um de nós cresce à medida que nós começamos a colocar atenção nos pequenos pontos luminosos de beleza. Então eu começo hoje perguntando para você que está aqui me assistindo: o que você viu nesse dia de hoje que despertou a sua atenção, que não precisa ser uma grande coisa, mas que para você aqueceu o seu coração no que diz respeito à beleza? Reflita aí, que momento foi esse que trouxe alegria para a sua vida hoje? E a cada dia, se nós fizermos isso e formos procurando mais e mais, esses pontos luminosos de beleza vão começar como que a saltar aos nossos olhos, porque nós estaremos mais atentos para isso e iremos preenchendo o nosso vasinho de momentos de beleza, de positividade, de alegria. Então, vamos continuar a partir de um subtítulo que é um novo modo de conhecer. Na semana passada, eu vou reler o pedacinho da semana passada para retomar aqui dessa próxima página. Se eu tenho uma experiência de beleza, essa experiência é, por si só, um veículo de um novo conhecimento. Beethoven disse que a sua música pode nos abrir para o mundo superior do conhecimento. Os vitrôs das catedrais foram realizados com o preciso objetivo de ensinar a história sacra aos analfabetos mediante visões multicoloridas em um ambiente que evoca o maravilhoso. Nos raga da música indiana, os silêncios são importantes tanto quanto a música, porque são feitos de propósito para nos transportar na eternidade. Na arquitetura islâmica está proibida a representação concreta da imagem humana ou de Deus. Existem somente figuras geométricas que servem para dissolver os nós da mente, para impedi-los de se fixarem sobre este ou aquele tema, em modo de nos abrir para o divino. Tudo isso é conhecimento. Nós poderíamos contestar, dizendo que, se cada experiência ensina por si mesma, então é inútil dizer que o belo nos traga conhecimento. Seria mais exato dizer que a experiência, que o viver, que encontrar novas pessoas e novas situações, isso sim traz conhecimento. Mas não é só assim.
Existem maneiras específicas com as quais a beleza se faz veículo de conhecimento. Uma história indiana pode nos ajudar a compreender. 2 homens entram em uma plantação de mangas. Eles têm a intenção de fazer um grande negócio adquirindo essa plantação, mas antes querem saber um pouco mais a respeito dela. O primeiro homem se coloca imediatamente a contar a quantidade de frutas. Quantas fileiras, quantas árvores por fileira, quantas mangas por árvore e qual é o peso médio de cada fruta. São cálculos bastante longos e a sua atenção está tomada por essa atividade. Ao contrário, o segundo homem faz amizade com o cultivador que cuidou de toda a plantação. Depois, ele pega uma fruta de uma árvore e a degusta. E diz: meu Deus, é maravilhosa, é muito boa. Ele goza do perfume inebriante desta fruta, ele saboreia o seu gosto doce, a consistência carnosa da fruta, a sente derreter na sua boca. Por alguns momentos, parece que o tempo para ele e não existe mais nada além daquela manga com a sua intensidade sensorial. Ele está totalmente absorvido por esse momento e esquece tudo. Os valores, esquece do negócio, dos cálculos, das previsões, das preocupações e por aí vai. Pergunta: quem dos 2 homens conheceu melhor a essência da manga? Quem conheceu em maneira mais direta e envolvente e completa o que é uma manga? Não quem fará o melhor negócio. Essa é uma outra história, para ser vista de outra forma. Não existe dúvida de que quem degustou a fruta a conhece melhor. O sábio indiano Ramakrishna usava essa história para ilustrar a diferença entre o conhecer discursivo e racional, de um lado, e o conhecimento contemplativo, de outro lado. O conhecimento que nos é trazido pela beleza não se baseia sobre noções. Não é um conhecimento dos fatos. Não nos informa sobre quais são as oscilações no preço do petróleo ou quando acontecerá a próxima eclipse do Sol. É um conhecimento indescritível, mas muito mais intenso, mais envolvente, que nos faz sentir parte da vida, que nos aproxima da essência daquilo que conhecemos, que faz com que a toquemos e degustemos essa essência. É um conhecimento que nos transforma, que nos muda. A experiência do belo ensina a si mesma como qualquer outra experiência. Mas o seu conteúdo, por definição, é muito mais apaixonante, vivo e íntimo com relação às outras experiências. Nos eleva, nos torna livres, nos mostra a felicidade. Portanto, traz muito mais substância. Thomas Mann escreveu que o belo é a forma sensível do espírito. É como dizer que a beleza é beleza
justo por assinalar a importância dos seus conteúdos. Uma mulher lembrava: eu tinha dado à luz há pouco tempo. Estava cansada, mas feliz. Deitada na cama, ao lado do meu bebê, a mim parecia que eu conhecesse todo o mistério. Eu sabia tudo. Eu pergunto a ela o que é que ela sabia. E ela responde: eu sabia tudo aquilo que existia para saber. Depois tem um outro discurso que diz respeito à beleza e ao conhecimento. A beleza, além de conter e transmitir conhecimento, o facilita. Ela é como um lubrificante que torna mais deslizantes os processos mentais. Aliás, os enriquece e os multiplica. Se eu sei degustar de verdade a beleza, me sinto mais aberto e feliz. E isso facilita cada tipo de aprendizado e de ideação. Isto o sabem bem todos aqueles que ensinam arte nas escolas. Não a história da arte. Aquela é uma matéria entre as outras, mas a arte vivida, criada e da qual se pode gozar. Os estudantes que recitam Shakespeare o conhecem muito melhor do que aqueles que o leem nos livros. Aqueles que aprendem a tocar Mozart o conhecem melhor do que aqueles que o estudam em um livro de história da música. Os estudantes que aprendem a pintar, que praticam as leis da composição pictórica, compreendem muito melhor Raffaello, Vermeer ou Matisse, em comparação com aqueles que os estudam somente nos livros. Não só isso, mas as escolas que, por ao menos 20 ou 30% do seu currículo, incluem atividades de apreciação e expressão artística, chegam a resultados acadêmicos muito melhores em todas as outras matérias. Um exemplo: o sistema escolástico que obtém resultados melhores é aquele da Hungria, de acordo com uma pesquisa desenvolvida em 17 países do mundo, sob estudantes de 14 anos em escolas com ensinamento científico. Esse sucesso foi atribuído ao fato que, desde o prezinho até o final da escola, foi usado o método Kodály de ensinamento musical, através do qual os estudantes devem aprender a tocar um instrumento musical e cantam a cada dia de escola. As outras duas nações que nessa pesquisa demonstram uma educação escolástica excelente são a da Holanda e a do Japão. E também, no caso desses países, a música tem uma presença relevante no currículo de estudos. Muito interessante essa pesquisa. Ela prova a importância das matérias dedicadas à arte, à criatividade. E através desse estudo, a gente pode compreender como somos privilegiados aqueles que tiveram na escola o contato com a arte, com a música, com a dança, com o teatro, e que muitas vezes era considerado
pelos pais como perda de tempo, quando na verdade aqui se comprova que o rendimento no total das matérias ele fica além do esperado com relação a escolas que não se dedicam a essas atividades. Em uma pesquisa longitudinal no Boston College, se compararam dois grupos de crianças que, testados desde o início, se equivaliam. Depois, as crianças de um grupo empreenderam uma didática musical, de acordo com o método Suzuki para piano e violino, enquanto os outros não praticaram nenhum instrumento. Depois de 3 anos, as crianças do grupo musical haviam superado as outras, além do que pela capacidade manual e habilidade de percepção musical, também pela prestação em matemática e nos quesitos verbais, e também no volume da massa cerebral. Olha só que interessante. Mas não se trata somente de música. Existem também a recitação teatral, a dança, a pintura, a escultura, a criação em cerâmica, a escrita criativa. Nos Estados Unidos, as escolas que deram um lugar de relevância para o ensino ativo das artes tiveram um rendimento acadêmico superior entre 31% e os 50% com respeito às outras escolas, em termos de SAT, Scholastic Aptitude Test, que é a medida fundamental da eficiência acadêmica naquele país. Em outras palavras, as capacidades e as qualidades pessoais que se desenvolvem na expressão artística, como uma maior sensibilidade e uma maior confiança em si mesmo, maior respeito pelos outros e capacidade de colaboração e por aí vai, se estendendo a todas as matérias e não somente àquelas artísticas. De acordo com D. Dickinson, do New Horizons for Learning, as artes são importantes porque superam todas as barreiras étnicas e sociais, porque são sistemas simbólicos tão importantes quanto letras e números, porque eles integram a mente, o corpo e o espírito e oferecem aos estudantes mais possibilidade de expressão. Facilitam as experiências de pico ou chamadas experiências de flow, de fluxo, ou seja, todas aquelas experiências de expansão de consciência que nos colocam em contato com o nosso eu superior. Estimulam a motivação ao aprendizado, desenvolvem tanto a independência quanto a colaboração, melhoram as capacidades de socialização, exercitam as capacidades intelectuais, tais como a análise, a síntese e a capacidade de resolução de problemas. Eu fiz um curso anos atrás em Porto Alegre com um escocês que vivia no Rio de Janeiro, construía barcos, e era um curso de criatividade, era um workshop de criatividade. E na verdade, o que ele estava estimulando naqueles dias era exatamente isso, a nossa capacidade de resolução de problemas, porque isso é criatividade. A criatividade não é só aquilo que diz respeito às artes. Quando se fala em um ser criativo, as pessoas logo pensam, mas eu não sei pintar, eu não sei desenhar, eu não sei fazer escultura, mas a criatividade
ela é muito mais ampla do que isso. No fundo, ela é um exercício de como resolver problemas das mais diferentes formas. Então, o professor nos dava um problema e cada um tinha que encontrar uma solução à sua maneira. Naturalmente, nós nos encontramos aqui em uma dificuldade metodológica que já enfrentamos ao longo do livro. Em que medida estes entusiasmantes resultados são obtidos graças à ativação de múltiplas capacidades, tais quais a capacidade de comunicar, de usar a própria manualidade, de ser sensível a diferenças mínimas, de expressão e de estar atento às próprias emoções? E quanto disso depende do contato com a beleza? Não podemos, ao certo, deixar de lado um fato elementar. Cultivar as várias artes significa aprender a usar o nosso organismo em modos novos, estimular novas capacidades, criar novos circuitos neurais. Mas seria um erro esquecer que tudo isso acontece para degustar e expressar um conteúdo que é belo, ou quanto mais belo possível, que toda essa atividade é dominada e colorida pela pesquisa e pela apreciação da beleza. Não procuraremos, portanto, tirar ou dividir, separar um fator do outro. Em realidade, da vida vivida, os vários aspectos são uma coisa só. O importante é saber que o cultivo e a expressão do belo produzem efeitos estimulantes sobre as nossas capacidades cognitivas. Vou ler esses dois pedacinhos que são importantes. Cultivar as várias artes significa aprender a usar o nosso organismo em modos novos, estimular novas capacidades e criar novos circuitos neurais. O cultivo e a expressão do belo produzem efeitos estimulantes sobre as nossas capacidades cognitivas. O próximo subtítulo é A Beleza das Ideias. Existe também um outro modo no qual a beleza e o conhecimento estão ligados. Algumas ideias nos impressionam como belas. São belas porque são importantes, porque, na sua simplicidade e força, podem tocar a vida de muitas pessoas e mudá-la para melhor. São as ideias que guiam a nossa e outras civilizações. A ideia, por exemplo, do amor pelo próximo, ou aquela do nirvana como liberação de qualquer escravidão interior, ou a ideia de Deus como uma mente que regula e governa o universo, ou a centralidade do ser humano expressa pelo humanismo de todos os tempos, ou ainda a ideia da democracia, a revolução de Copérnico, a importância e o valor da razão para dissipar a ignorância e clarear os problemas, ou ainda a ideia da evolução através da seleção natural, a ideia do inconsciente, a mente humana como a ponta de um iceberg, a ponta do iceberg, e para baixo
existe uma massa enorme e indivisível que o determina. Cada um de nós pode fazer uma lista das ideias que guiam, pelas quais se sentiu mais influenciado ao longo da vida. Em qualquer caso, encontraremos essas ideias potentes na sua simplicidade e belas na sua força benéfica e revolucionária, que tocou e formou a vida de todos nós, tornando-a mais humana. Uma mulher de nome Gianna é fascinada pelas ideias expressas na Magna Carta. Esta é a fonte dos direitos humanos, da independência pessoal de cada um de nós. Ela é o fundamento de uma sociedade livre. Gianna foi até mesmo a ver o original da Magna Carta na Inglaterra. E ela diz o seguinte: desde pequena me interessei pelos direitos do homem. Eu me interessava também pela Revolução Francesa e pela Constituição Americana. Esta sensação do direito do homem que vai além do discurso material. Quando me encontrei diante da Magna Carta, foi uma coisa emocionante. Foi como um golpe no coração, quando li o texto e quando me encontrei diante do original. Encontrar-me diante dela me colocou em contato com uma dimensão relacionada ao eterno e não somente relacionado a mim. E também existe a beleza matemática. Bertrand Russell, no seu ensaio Misticismo e Lógica, de 1919, dizia o seguinte: a matemática, vista na maneira certa, possui não somente verdade, mas também suprema beleza. Uma beleza fria e austera, como a escultura, sem fazer chamamento a alguma parte, a qualquer parte da nossa natureza mais frágil, sem as esplêndidas armadilhas da pintura e da música. É, ao contrário, pura em maneira sublime e capaz de uma severa perfeição, como somente a grande arte pode mostrar. O verdadeiro espírito de alegria, a exaltação, a sensação de transcender o ser humano, que é a característica da excelência mais alta, pode ser encontrada na matemática, com aquela mesma segurança com a qual se encontra na poesia. Agora o autor vai falar do relato de um seu cliente. Alex tem mais ou menos 40 anos e é apaixonado pela matemática. Ele não pode nem mesmo conceber a si mesmo sem a matemática, porque a vê como uma estrutura de pensamento e a percebe em qualquer lugar, nas formas da casca de uma árvore, na música, nas regras da ética. E aqui um relato desse rapaz chamado Alex. A sensação de perceber a beleza na matemática é parecida com aquela de compreender uma piada. É muito simples. Existe uma mudança depois da qual não podes mais não compreender. É um pouco como o sentido de liberação que se tem em um orgasmo. Não sei se isso é específico da matemática, mas na matemática existe uma beleza especial. E eu penso que tem a relação com o fato de que os objetos que provocam o sentido de beleza são os mais abstratos
possível. Existe uma abstração na matemática que torna esta sensação desligada de qualquer percepção sensorial. É uma intuição em seu estado puro. Quase todo o sentido da beleza está ligado à percepção, mas a matemática, especialmente, se vai em profundidade naquilo que é percebido como uma beleza sempre maior, ela não é ligada à percepção. Não é algo que se vê, não é um som, nem uma sensação tátil. Então, esse rapaz afirmando o seu amor pela matemática e justificando porque para ele ela é também uma arte e talvez mais profunda, mais abstrata do que qualquer outra. O Oscar da beleza matemática o vence talvez o cânone áureo, a proporção geométrica presente nas estátuas e templos da antiga Grécia, no crescimento das folhas, na estrutura das conchas e das galáxias. Outros exemplos clássicos citados frequentemente são a demonstração do Teorema de Pitágoras, com 4 triângulos retângulos inscritos em um quadrado, a obra do matemático indiano Bhaskara, nascido em 1114, o método adotado por Eratóstenes para calcular a circunferência da Terra, medindo a sombra projetada pelo Sol no mesmo momento em Alessandria e em Siena, o teorema de Arquimedes, de acordo com o qual o volume de uma esfera é equivalente a 2/3 daquele de um cilindro menor que a contém, a esfera. A maravilha do dodecaedro, o sólido perfeito visto pelos pitagóricos como o símbolo do universo, a demonstração de Euclides da infinidade dos números primos, a aplicação da geometria das coordenadas em elipse e parábola, atuada por Descartes. H. E. Huntley, que escreveu o livro The Divine Proportion, A Study in Mathematical Beauty, sustenta que existem 8 ingredientes na experiência do belo em matemática: a resolução da incerteza, a realização de uma expectativa, a surpresa, a percepção de relações insuspeitadas, a brevidade, a unidade na diversidade, o prazer sensorial na geometria e a maravilha. E de acordo com B. Polster, autor de Quid, Beauty in Mathematical Proof, o sinônimo de beleza e verdade na matemática é a prova. Quod erat demonstrandum, ou seja, como se queria demonstrar. É o momento no qual tudo faz sentido, em que, vendo a inevitável necessidade do pensamento matemático, se atinge o ápice do gozo estético. Mais de um cientista se fez guiar pela beleza ao formular as próprias teorias, às vezes com sucesso, outras vezes não. A beleza, nesse caso, pode ser um indicador. Muitos cientistas adotaram a beleza como guia. Einstein, por exemplo, quando precisava peneirar criticamente uma teoria,
ele se perguntava se Deus teria feito o universo naquele modo. Uma das suas frases mais comuns neste propósito era: "Esta é bela demais para que Deus a tenha deixado escapar." Porém, não existem garantias. Não podemos dizer que beleza e verdade coincidam. Também se tem um bom som. Existem teorias que são belas, mas que não são verdadeiras. Os fatos, às vezes, são feios, irregulares, antipáticos e não querem nem saber de se submeterem às nossas belas teorias. Acreditar em uma teoria só porque nos agrada é uma forma de desonestidade intelectual. O engano pode existir. A regra não é absoluta. Resta o fato de que a beleza tem uma dimensão de conhecimento. O belo nos faz conhecer algo que antes nós não sabíamos. E o conhecimento tem um aspecto estético. Disto que é real, emana uma indescritível beleza. Próximo subtítulo: a verdade da contemplação. Mas voltemos a nós, a como reagimos a tudo isso. Se nós degustamos a beleza em modo prolongado e aprofundado, nasce a contemplação. É um estado que tem características bem precisas, que são sentidas por quem as experimenta como fundamentais e benéficas, como se a vida encontrasse o seu verdadeiro valor somente quando as trazemos à luz. Estas características da beleza. Mas o que quer dizer contemplação? O autor diz: contemplação quer dizer, antes de mais nada, não ir para nenhum lugar. Não estamos sob pressão, não devemos concluir nada, não precisamos nos esforçar, não estamos distraídos com nenhuma coisa, não tem ninguém que está atrás de nós. Estamos tranquilos e sem ser incomodados. Em segundo lugar, existe um sentimento de completa inutilidade, mas não no sentido de futilidade. É uma inutilidade positiva. Eu contemplo, por exemplo, uma paisagem e vejo nuvens douradas e de muitas formas. Um campo florido com flores de 1000 cores. Naquele momento, aquela visão me dá felicidade. Não penso de querer possuir aquele campo, nem estou pego pelo temor de que esse momento de beleza termine. E ninguém me quer forçar a amar aquelas flores e aquelas nuvens. Eu degusto tudo isso como o homem das mangas na história de antes. Eu não faço hipóteses. Ao contrário, estou passivo e receptivo. Recebo o campo florido dentro de mim. Sinto que dentro de mim existe muito espaço para tudo isso. E também que existe todo o tempo do mundo. Estou absorvido por essa visão como que em um encanto.
como se tivesse sido encantado. Presto atenção sem esforço. Existe talvez um sentimento do sacro e do misterioso, e, sobretudo, nasce a convicção de que isso é um método de conhecimento total e profundo superior a qualquer outro tipo. Alguém poderia julgar esta atitude com desconfiança. Ela é passiva, não é produtiva, talvez até asocial. E a contemplação, de fato, na nossa sociedade extrovertida e ativista, ou seja, de ação, que só faz, é com frequência olhada com suspeita. Não é cultivada, não se ensina nas escolas, não é louvada nem premiada, não nos faz ganhar dinheiro ou ser famosos. Ou seja, vivemos de uma forma totalmente contrária à contemplação, sempre correndo, sem tempo, muitas vezes, de olhar nos olhos daqueles que dizemos que amamos. E pode nos dar um conhecimento que nenhuma outra experiência pode igualar. De acordo com a tradição indiana, o belo, ou seja, rasa, que percebemos na contemplação, não é naquilo que vemos ou sentimos. Não está nas notas de uma sonata, nos versos de uma poesia, nas pinceladas de uma tela, no pôr do sol com suas cores de fogo ou nos reflexos da lua no mar. Todas essas situações não são belas por si só. No fundo, são somente vibrações do ar. Comprimento de onda, linhas e cores. São isso que nos lva à indescritível beleza que existe dentro de nós. Nos revelam aquilo que somos e que esquecemos de ser. Os estímulos externos e internos são sinais indicadores que nos mostram uma beleza que está somente ali a nos esperar. Alguns indicadores funcionam mais do que outros e funcionam às vezes sim e às vezes não. De qualquer modo e para outros em modo diferente. Mas o resultado de base é sempre o mesmo. Pegos pela fantasmagoria dos nossos afazeres, tínhamos esquecido da nossa real natureza. Estávamos como que hipnotizados por um sonho intrincado e envolvente. A lua, o pôr do sol, o quadro, a poesia, a música, não fazem mais do que nos levar de volta para aquilo que em realidade nós somos. O êxtase que evocam na profundidade do nosso ser não é mais nada do que a revelação do nosso autêntico eu. A alegria da beleza é aquilo que nós de verdade somos. Aquelas que vemos como manifestações de beleza não são nada mais do que estímulos contingentes, cuja tarefa é nos abrir ao nosso real ser. Que bonito, né? Esse final. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo que se a gente consegue ver a beleza,
é porque essa beleza existe em nós. Tudo aquilo que nós vemos fora existe como reflexo dentro, né? Como que a beleza ela estivesse ali para nos lembrar do quanto somos belos. Então, para terminar, vou reler esse último pedacinho. Aquelas que vemos como manifestações de beleza não são nada mais do que estímulos contingentes, cuja tarefa é nos abrir ao nosso real ser, a nossa beleza, aquilo que nós, em verdade, somos. E aqui nós terminamos o capítulo 6, parte 6 do livro, e na próxima semana vamos para a estrutura do belo. E estamos nos encaminhando, já fizemos mais da metade do livro, então ó, falta só essa partezinha aqui, já fizemos tudo isso. Se você que está me assistindo quiser acompanhar aquilo que perdeu, se está gostando do estudo, pode acompanhar as aulas que já passaram no meu canal no YouTube. Estão lá todos os outros dias de estudo que já foram feitos. E agora, para a gente encerrar, vamos fazer o nosso momento de introspecção, de visualização criativa, em que a gente fecha os olhos e imagina e cria internamente algo de belo para que possamos sentir os benefícios disso no nosso corpo, na nossa fisiologia. Então eu convido você que está aí me assistindo a fechar os seus olhos, se acomodar de forma confortável, o melhor que puder, na sua cadeira, na sua poltrona, no sofá, onde você está, e por alguns instantes focar na sua respiração. Então, quanto mais profunda for a expiração, mais longa, então eu inspiro talvez em 4 tempos, retenho o ar em 4 e depois solto em 6 ou em 8 tempos. Mais longa essa saída do ar, mais eu relaxo o meu corpo. Vou fechar meus olhos também por alguns instantes para a gente fazer pelo menos 3 ciclos de inspiração juntos. Então eu inspiro em 4, retenho 4 e solto em 8. Repete essa respiração. Procura manter o seu foco de atenção no ar que entra e sai. Se vier algum pensamento, você simplesmente deixa ele ir, como se fossem nuvens, e volta a trazer o foco para o ar que entra e sai. E você vai acalmando o seu corpo, acalmando batimentos cardíacos, acalmando pensamentos, soltando a tensão do corpo, as preocupações. E agora eu convido você a se visualizar caminhando por uma cidade caótica, uma metrópole qualquer, uma cidade grande, onde há muito trânsito,
muito barulho, ruídos variados, muita gente caminhando de um lado para o outro, ou melhor, correndo para lá e para cá. A atmosfera é de poluição visual, poluição sonora, o ar carregado. Você se percebe caminhando no meio dessa cidade caótica. E simplesmente perceba como você se sente estando nesse lugar. Observe quais são os sentimentos e as sensações no corpo que você percebe ao se imaginar nesta cidade caótica. E de repente você olha ao longe e percebe que lá distante existe uma montanha. E você começa a se afastar da cidade. Lentamente, você caminhando, toma a direção dessa montanha e vai se afastando dos ruídos, das pessoas, se afastando da cidade. E você segue caminhando, caminhando e vai se percebendo cada vez mais, se distanciando desse lugar caótico e entrando numa vegetação muito verde. Você se percebe caminhando em meio à vegetação e cada vez mais perto dessa montanha. Você está agora diante da montanha e você começa a subir. O seu destino é chegar no alto da montanha. Você se percebe subindo e cada vez mais os sons vão ficando para trás. Aqueles sons da cidade vão desaparecendo. Aquele caos, aqueles ruídos, o ar é completamente diferente, até que você já não consegue mais ouvir nem perceber o que fazia parte daquele caos. Você continua subindo, percebendo o ar bem diferente à medida que sobe. O céu parece mais limpo, mais azul, o ar mais puro, o silêncio chama muito a sua atenção e você finalmente chega ao topo dessa montanha, onde existe a mais pura paz. E você escolhe um lugar para se sentar em quietude e simplesmente fecha seus olhos e sente a paz. Toma uma inspiração bem profunda
e vivencia esse estado de paz, de tranquilidade, de leveza. E você sente também a força dessa montanha. E enquanto respira, sentindo a força dessa montanha, você percebe como se o seu corpo fosse essa montanha. Você se visualiza sentado, sentada, como se fosse essa montanha, que é capaz de permanecer inteira, mesmo em meio a tempestades, mudanças de clima, mudanças de estação. Você se percebe estável e em perfeita tranquilidade. Inspire e expire algumas vezes essa sensação de se perceber como uma montanha estável, mesmo diante das intempéries, mesmo que as estações mudem, você se vê como essa montanha em toda a sua força e estabilidade. E então você toma uma inspiração bem profunda e devagarzinho você se levanta desse lugar e começa a descer a montanha. Você começa a tomar o caminho de volta com passos lentos, porém firmes. E você vai descendo e voltando em direção à cidade. Porém, você se percebe como se visse de fora, você se percebe caminhando em paz, emanando, exalando essa paz enquanto caminha, por onde passa. Nada pode abalar você. Você começa a ver a cidade se acalmando à medida que você se percebe exalando essa paz por onde passa. O trânsito melhora, os sons ficam mais baixos, as pessoas começam a andar lentamente e a se entender melhor. Expanda sua consciência e permaneça nesse estado o quanto quiser. Nós podemos buscar um estado de paz, fechando os nossos olhos, percebendo como estamos e intencionando algo, qualquer coisa que a gente queira. Hoje eu vou trabalhar com a compaixão, amanhã vou trabalhar com a paz, vou trabalhar com a alegria. Não importa. O que é importante é nós intencionarmos trabalhar
com algo positivo. E enquanto fazemos isso, estamos despejando no nosso organismo algo benéfico. Então eu espero que você tenha aproveitado esse encontro de hoje. Se você quiser me deixar uma mensagem aqui embaixo dessa aula, de como foi a experiência, como foi o estudo hoje, eu gosto de receber os feedbacks de vocês. E desejo uma excelente semana de muita contemplação, de muita positividade, e nos vemos na próxima semana, iniciando então um novo capítulo. Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima semana. Tchau, tchau!